Bom, o tema de hoje é orgulho e vaidade. Orgulho e humildade. Mas antes de entrarmos nesse tema propriamente dito, vamos agradecer ao Pai por estarmos mais uma vez reunidos. Independente dos problemas físicos, morais, espirituais, todos nós precisamos agradecer ao Pai para que possamos dar continuidade em nossas vidas e nossa jornada espiritual. E estamos reunidos aqui mais uma vez, com a graça e a luz do Mestre Jesus. E dessa maneira que estamos reunidos, vamos agradecer ao Pai ao pão de cada dia, agradecer ao Pai a oportunidade de ganharmos o pão de cada dia com o sol do nosso próprio rosto e temos uma profissão honrada e honesta. E agradecer ao Pai também todos os problemas, porque às vezes os problemas são elementos que nos fazem com que possamos evoluir, são obstáculos que nos tornam mais fortes na nossa transformação espiritual. Dessa maneira, vamos iniciar com a oração da serenidade. Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença. Só por hoje. Então, explicando novamente, o evangelho já estava gravado, mas o meu celular deu pau, né? E não deu para poder passar para o Facebook, para a Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, estou aqui na casa dos meus pais, improvisando, mas o tema é o mesmo: orgulho e humildade. Para falar desse tema, eu quero falar especificamente da questão cultural brasileira. A questão cultural brasileira, ela sempre privilegiou o trabalho intelectual em detrimento do trabalho braçal. Isso tem a ver com uma cultura que herdamos de Portugal, em que os nobres não achavam legal o trabalho braçal, o trabalho manual. Então eles vislumbravam sempre o trabalho intelectual. E essa herança cultural pegou entre nós, principalmente depois do descobrimento do Brasil, e aqui chegando os portugueses, eles perceberam que as pedras preciosas não estavam tão acessíveis assim, como nem o ouro, e a primeira coisa que eles puderam de fato comercializar foi o pau-brasil. E o pau-brasil eles utilizavam mão de obra indígena. Eles trocavam produtos manufaturados ingleses pela o pau-brasil. No decorrer do processo, conforme os portugueses foram se estabelecendo na costa brasileira, eles perceberam que precisavam de mais trabalho, e esse trabalho teria que ser dado com o trabalho escravo, que eles estavam acostumados. O trabalho escravo já acontecia em Portugal, tá? Lembre-se que o trabalho escravo não foi só o negro que foi escravo. Lá na época de Jesus já existia o trabalho escravo. Só que com o passar do tempo aqui no Brasil, 1500 anos e pouco depois, o trabalho escravo foi utilizar o trabalho do negro. Bom, e Portugal já tinha colônias na África. Então, quando os portugueses se estabeleceram aqui no Brasil e perceberam que precisavam de mão de obra, não eram os portugueses que iam vir de lá para cá para trabalhar. Nem tampouco os senhores queriam trabalhar na terra, como foi feito lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm uma cultura diferente da nossa, em que o trabalho manual era uma coisa bem vista. Isso tem a ver com a herança luterana, especificamente, né? Calvinista, evangélica, luterana, calvinista, em que gostava do trabalho manual. E o bom desenvolvimento material significava uma bênção de Deus. Automaticamente aqui no Brasil, por ter uma herança católica portuguesa, era mal visto. Então o trabalho era realizado pelos escravos, sejam eles indígenas ou negros. No decorrer do processo, isso fez com que os portugueses não tivessem um parque industrial avançado. Pelo contrário, era muito pequeno em relação à Inglaterra. Na Inglaterra, aqueles que vislumbraram a criação de máquinas a vapor, produziram máquinas a vapor para transformar os meios de produção, de suas fábricas especificamente, eram os donos das fábricas.
Eram pessoas engenhosas que criavam, que acreditavam para poder produzir mais e vender mais barato e ter mais compradores de mercadoria. Automaticamente, Portugal comprava tudo da Inglaterra, porque lembre-se, trabalho manual não era bem visto, não era bem quisto pela herança portuguesa, e no qual nós somos herdeiros. Por que eu estou falando isso aqui? Estou falando isso porque do episódio que aconteceu em Santos, do desembargador com o GCM, em que o desembargador não acatou a notificação do GCM e rasgou essa notificação e jogou fora, e maltratou, chamou de analfabeto, etc. É importante falar desse caso, não para humilhar a pessoa, mas para mostrar para nós quanto nós somos orgulhosos. De repente, esse desembargador pode ser até uma pessoa boa, pode ter obras de caridade, ajudar o próximo, mas naquele momento ele foi extremamente vaidoso, extremamente orgulhoso e agiu de uma maneira equivocada com o GCM. Pois bem, ainda chegou ao ponto de dar uma carteirada mostrando que ele é desembargador. Você está mexendo com quem? Essa ação do desembargador é o fruto de um processo cultural histórico construído durante séculos que se refletiu no desembargador. No que não aceitar que sujeitos subalternos, digamos assim, um GCM não é subalterno, ninguém é melhor do que ninguém. Segundo a doutrina espírita, ninguém é melhor do que ninguém. Não existe diferença entre cor, entre etnia, entre religião, entre classes sociais. Para Deus isso não importa, mesmo porque um dia você pode vir encarnado como pobre e no outro vir como rico. Então, quando ele agiu dessa forma, ele foi extremamente orgulhoso e não percebeu que o GCM é uma autoridade. Digo mais, ali no policiamento, ele é muito maior do que o próprio desembargador. O desembargador é uma autoridade do Estado? Sim. Tem que ser respeitado? Sim. Mas o GCM, na sua hora de trabalho, ele tem que ser respeitado. Ainda mais um desembargador em que ele sabe, conhece as leis e tem que acatar as leis também. E ele estava descumprindo as leis. Por que ele agiu daquela maneira tão equivocada? Exatamente por essa herança cultural que nós herdamos. Assim, não aceita-se nem sequer a mínima comparação com o sujeito que supostamente está inferior a nós. E nós percebemos isso ao longo da história, né? Em que o médico maltrata o paciente, o engenheiro maltrata o operário, e assim por diante. É uma relação equivocada em que o importante não é o diploma. Do ponto de vista material, você pode até se sentir superior por ter um curso universitário. Por outro lado, do ponto de vista espiritual, nós sabemos que o fato de você ter um diploma não lhe faz melhor do que ninguém. Porque, cientificamente falando, a cor, o sangue não é diferente. Lá na Idade Média, acreditava-se que um nobre, o senhor feudal, tinha sangue azul. E o plebeu, o que seria mais ou menos o trabalhador de hoje, ele teria o sangue vermelho. E assim ele era diferente, portanto tinha que ser respeitado mais do que os outros. Olha, Deus não tem filhos prediletos. Deus ama todos nós, independente da origem social, da cor da pele ou da opção sexual da pessoa ou religiosa. O que importa é aquilo que você faz, a prática do bem. Por isso que Jesus, ele falou que todos os profetas e todos os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Portanto, você tem que amar todas as pessoas e respeitar as pessoas, independente do grau de formação da pessoa. Diga-se passagem, é importante avaliar que antigamente lá no Império, Brasil Império, foi dado título de doutor para advogados, médicos e engenheiros. Mas historicamente falando, e aqui no Brasil isso já foi superado, doutor é só quem tem doutorado. Doutorado você tem que fazer graduação, mestrado e doutorado. E é difícil, não são todos que conseguem. Mas essa arrogância tem a ver conosco.
na maneira como nós agimos. Não aceitamos o mínimo de comparação. Da mesma forma que esse desembargador cometeu o equívoco, nós também podemos cometer esses equívocos. Então o ato de estar chamando a atenção para esse caso não era o intuito de massacrá-lo, é o intuito, na verdade, de demonstrar e ficar atento quanto à questão do orgulho, porque a gente se perde muito facilmente. A gente pode ficar atento observando a mínima comparação, quando uma pessoa nos compara com outra. A gente às vezes não aceita, porque nos achamos superior ao outro. Mas não existe superioridade, né? Ninguém é melhor do que ninguém nesse mundo. Todo mundo, quando vai desencarnar, vai para o mesmo buraco. Vai se decompor a carne da mesma forma. E quando a gente vai para o plano espiritual, lá não vai ser pesado seus títulos de formação. O que vai ser pesado lá são as suas ações. Se você está agindo bem, se você colocou em prática os ensinamentos de Jesus, ou os ensinamentos de Maomé, ou os ensinamentos de Buda, se você acredita em Buda, se você for uma pessoa coerente com aquilo que Deus nos ensinou, seja através de Jesus, nosso principal emissário, né, ou outros emissários que teve como missão trazer a iluminação para todos nós. Isso é o fundamental. Então, nesse caso, esse desembargador é um irmão necessitado de compaixão. Ele deve ser punido? Na minha compreensão, sim. Porque quem estava cumprindo o seu dever naquele momento era o GCM. E o GCM deveria ser respeitado. Da mesma forma que o desembargador tem que ser respeitado no seu momento de trabalho. E ele estava na via pública fazendo exercício. Ele deveria respeitar as normas de todos. Infelizmente isso aconteceu. Foi um problema que vai trazer consequências para esse desembargador, não só do ponto de vista do deboche, das mídias sociais, né, da multiplicação da sua imagem pelas essas mídias, mas também acho que até pelos seus pares, porque sabem que ele cometeu um equívoco. Da mesma forma que nós temos que respeitar um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, se a gente quebrou um braço e o médico recomendou que fizéssemos o curativo, quem é a pessoa autorizada para fazer o curativo? Não é auxiliar? Então temos que respeitar o trabalho dele, assistir o trabalho dele. Podemos questionar o trabalho, mas jamais temos o direito de humilhar. Chamar o outro de analfabeto, apenas pelo fato de ser desembargador, querer falar em francês para mostrar sua superioridade intelectual, é um equívoco muito grande, é muito triste, meus irmãos. E nós cometemos erros desse tipo, às vezes, sem nos dar conta. Quando a gente deixa de cumprimentar um faxineiro no ambiente de trabalho, quando a gente deixa de levar em consideração a importância no meu caso, eu como professor, permita-me falar de mim, você não respeitar o trabalho das merendeiras, você não respeitar o trabalho das tias da limpeza, você não cumprimentar, me achar ser superior, em que as pessoas estão lá para me servir. Eu não tenho esse direito, ninguém tem esse direito. Mas só que nós, muitas vezes, praticamos esse mesmo equívoco. Então nós temos que ficar atentos. E nesse sentido nós temos um exemplo muito importante, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho, na hora de dormir, ele colocava a cabeça no travesseiro e, conversando com Deus no seu momento de oração, ele procurava questionar: Senhor, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado nesse dia? Aonde eu preciso melhorar? E ele sempre encontrava a resposta. Enquanto nós gostaríamos de encontrar essas respostas, se nós queremos encontrar essas respostas, devemos agir da mesma forma. Colocar a cabeça no travesseiro, se aproximar de Deus, pedir orientação espiritual, para que a gente possa ter vontade, determinação para conhecer a verdade, para tentar nos libertar. E esse irmão que cometeu esse ato equivocado, ele terá uma grande oportunidade para se restabelecer, para se aprimorar, se deparando frente a frente com ele mesmo, sabendo os seus equívocos. É a mesma coisa do dependente químico. O dependente químico, ele só vai se libertar
da dependência química se ele admitir que ele é dependente químico. O orgulhoso, o vaidoso, o maledicente, seja lá tantos outros defeitos que possam existir, você só vai se libertar se você admitir o seu erro. Ver a sua sombra. Aí você se transforma. Se você não perceber, você não vai melhorar. E nesse mundo de transformação para a regeneração, de provas e expiações para a regeneração, é natural que os equívocos aconteçam com mais facilidade e as nossas torpezas, nosso lado sombrio se levante muitas vezes. Isso nos serve exatamente como alerta. É a mesma coisa que quando a gente corta um dedo. A gente corta um dedo lá, um pedaço da carne do dedo, não emite um sinal para o nosso cérebro: oh, você fez alguma coisa errada, que tá sangrando, colocando o seu corpo físico em risco. É assim, biologicamente, é assim que funciona. Da mesma forma, é espiritualmente que funciona essas coisas. A gente se deparar com nossos erros, o nosso lado sombrio, para a gente poder evoluir e se transformar. Então é uma oportunidade. Não é uma oportunidade só para o desembargador que cometeu esse equívoco. É para nós também. Para ficarmos atentos que nós também erramos. E lembrando Jesus, lá na parábola da mulher adúltera, em que os homens trouxeram para tentá-lo, né? E tentando, falaram que, olha, pela lei de Moisés, deveria essa mulher ser vilipendiada, ser maltratada pelas pedras, deveria ser linchada pelas pedras. Jogando as pedras nele, ele falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E nós? Vamos fazer o que com o desembargador? Devemos colocar o dedo na ferida, mostrar que está errado, que ninguém está acima da lei. Nem Jesus, olha só, nem Jesus desrespeitou a lei. Quando mostraram uma moeda para ele, tentando Jesus, não pagava imposto, Jesus falou: cadê uma moeda? Né? E lá tinham nos símbolos lá o César. Tinha o César. Dá de César o que é de César, Deus o que é de Deus. Então, Jesus falou: olha, cara, vamos respeitar as leis dos homens aqui, e aquilo que é de Deus é de Deus. Da mesma forma, todos nós temos que respeitar. Ninguém está acima da lei. Somos todos iguais. Vivemos um regime republicano, em que todos nós somos cidadãos. E por sermos cidadãos, temos direitos e deveres, não só direitos. E o fato de eu ser qualquer pessoa, qualquer grau de elevação intelectual, não me faz de mim um ser humano melhor do que ninguém. Eu tenho que acatar as regras. Da mesma forma que o presidente tem que acatar, o governador, o vice-presidente, o general de exército, um desembargador, todos nós temos que acatar. Então, se deparando com esse fato, aí nós temos que ficar atentos. Exatamente o que? O erro está a um passo de nós. Para isso, não temos que ter medo. Ai, eu não vou caminhar, não vou sair da cama porque eu vou errar. Não, é errando que se aprende. O erro sempre foi visto na escola como uma coisa negativa. E eu, como professor, posso falar isso de cadeira. Que, ó, errava, você ia lá, colocava um X, errou. Perdeu sua oportunidade. Contudo, não é o erro, não é um fim em si mesmo. Na verdade, o erro faz parte do processo e uma possibilidade de transformação. E mais uma vez eu peço desculpa pelo fato do meu celular ter dado pau, né, dado problemas técnicos, mas eu consegui fazer o evangelho da mesma forma. Então, a todos aqueles orgulhosos, vamos pedir para que Deus possa iluminá-los. E o desembargador também é um ser humano como qualquer um de nós. E vamos pedir para que Deus também ilumine e nos dê força para percebermos os nossos equívocos, para poder continuar nossa jornada espiritual. 7 horas da noite haverá uma palestra cantada. Por favor, participem. Ok? Fiquem na paz e na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre.
Oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Fique na paz e na luz do Mestre Jesus.